Minha esposa exigiu relacionamento aberto. Eu aceitei e ela entrou em desespero total. Eu nunca vou esquecer a expressão no rosto da minha esposa quando ela simplesmente anunciou. Enquanto mexia no celular sem nem me olhar, eu pensei muito sobre isso e decidi que nosso casamento precisa ser aberto. Não estou pedindo sua opinião, estou apenas te avisando. E naquele momento exato, enquanto eu olhava para aquela mulher com quem tinha vivido 10 anos e construído uma vida inteira, eu percebi que não a conhecia de verdade, que a pessoa parada na minha frente era uma estranha usando o rosto da mulher que eu amava. E o que aconteceu nos meses seguintes? Depois que eu simplesmente sorri, respirei fundo e disse, tudo bem, então vamos abrir, foi a vingança mais épica, devastadora e satisfatória que eu poderia ter imaginado. Porque às vezes dar para alguém exatamente o que essa pessoa pede é a pior coisa que você pode fazer. Deixe eu começar do início, porque vocês precisam entender quem éramos antes de tudo desmoronar para entender a magnitude do terremoto que aconteceu. Eu conheci a Larissa quando tínhamos 26 anos. Eu era contador recém-formado, trabalhando num escritório médio de contabilidade, tentando construir uma carreira sólida. E ela era designer gráfica começando a carreira numa agência de publicidade pequena, mas com projetos interessantes. Nos conhecemos literalmente num aplicativo de namoro, daqueles que todo mundo usava na época. Desde o primeiro encontro houve uma química absurda entre nós. Ela era criativa, engraçada, tinha opiniões fortes sobre tudo, adorava séries, filmes, música indie, e tinha aquele jeito despojado que me deixava completamente fascinado. E eu me apaixonei perdidamente por aquela mulher intensa e apaixonada que discutia comigo sobre política, sobre arte, sobre a vida com a mesma paixão que discutia sobre qual era a melhor pizza da cidade. Namoramos por 4 anos antes de casar. Foram anos incríveis onde viajamos juntos para praias baratas, fizemos road trips malucas, conhecemos as famílias um do outro, construímos uma base sólida de confiança e companheirismo, ou pelo menos era isso que eu pensava na época. O casamento foi lindo, dentro do nosso orçamento. Fizemos uma festa média com amigos próximos e família. Lua de mel em Florianópolis. Voltamos cheios de planos e sonhos para o futuro. Compramos um apartamento pequeno de 2 quartos, mais aconchegante, financiado em 20 anos. Decoramos juntos, cada móvel era escolhido com cuidado e carinho, cada quadro na parede tinha uma história. E eu realmente acreditava, do fundo do meu coração, que estávamos construindo algo que duraria para sempre. Os primeiros 6 anos de casamento foram genuinamente bons. Tínhamos os problemas normais de qualquer casal, discussões sobre dinheiro, sobre família, sobre quem ia lavar a louça, sobre a sogra que ligava todo dia, mas nada que não conseguíssemos resolver conversando. Nossas carreiras estavam indo razoavelmente bem. Eu tinha sido promovido a gerente financeiro e estava ganhando um salário considerável para os padrões brasileiros. Ela tinha mudado de agência 2 vezes e estava numa empresa maior, com clientes bons e projetos interessantes. Financeiramente estávamos confortáveis. Não éramos ricos, mas não faltava nada. Podíamos viajar uma vez por ano, jantar fora nos fins de semana, comprar as coisas que queríamos sem muito sacrifício, pagar as contas em dia. Mas então, há cerca de 2 anos atrás, as coisas começaram a mudar de formas sutis que só fazem sentido quando você olha para trás e conecta todos os pontos como um detetive montando um quebra-cabeça. A Larissa começou a ir mais para a happy hour depois do trabalho, passou a se arrumar muito mais, mesmo para ir ao escritório. Comprou roupas novas, mais ousadas, mais caras. Mudou o corte de cabelo drasticamente, fez luzes, começou a fazer academia religiosamente todos os dias, às 6 da manhã. E quando eu comentava sobre essas mudanças, genuinamente feliz por ela, ela dizia que estava apenas se cuidando mais, que uma mulher precisa se sentir bem consigo mesma, que não era sobre mim, era sobre ela se valorizar. Eu não desconfiei de absolutamente nada porque confiava nela completamente, cegamente. Achava lindo ela estar se valorizando, inclusive a incentivava, elogiava, comprava presentes para apoiar essa transformação. Ela também começou a sair muito mais com as amigas, principalmente com uma amiga nova do trabalho chamada Júlia, que segundo a Larissa tinha se mudado recentemente de São Paulo e tinha uma visão muito moderna, muito evoluída sobre relacionamentos e sobre a vida em geral. Toda vez que a Larissa voltava de algum encontro com a Júlia, ela vinha com ideias revolucionárias, falando sobre como o casamento tradicional era uma prisão ultrapassada, sobre como as pessoas deveriam ter mais liberdade individual dentro dos relacionamentos, sobre como monogamia era uma construção social repressora que não fazia nenhum sentido biológico ou evolutivo. No começo, eu achava aquilo tudo papo de bar, conversas filosóficas abstratas que não tinham nenhuma aplicação prática na nossa vida real. Então eu meio que concordava superficialmente, fazia piadas e mudava de assunto. Mas as conversas foram ficando mais frequentes, mais intensas, mais diretas. Ela começou a me mostrar artigos intermináveis sobre relacionamentos abertos, sobre poliamor, sobre como muitos casais modernos e evoluídos estavam adotando essas práticas e sendo infinitamente mais felizes, mais realizados. E eu comecei a ficar desconfortável com aquilo tudo, mas ainda não entendia completamente para onde aquilo estava indo. Eu achava que era apenas uma fase dela, uma curiosidade intelectual passageira. Até que chegou aquela quinta-feira fatídica, um dia completamente comum. Eu tinha chegado do trabalho cansado depois de um dia extremamente longo fechando o balanço trimestral da empresa, resolvendo problemas com a Receita Federal.
E encontrei a Larissa na sala, sentada no sofá com aquela expressão fria que eu já conhecia bem, aquela expressão que significava que ela tinha tomado uma decisão definitiva sobre algo e estava apenas me informando, não consultando. Ela nem esperou eu tirar a mochila, foi direto ao ponto, como quem anuncia que vai trocar de carro. Ela disse: precisamos conversar seriamente sobre nosso casamento. Ele está completamente estagnado, está morrendo de tédio, está nos limitando como indivíduos. E eu decidi que precisamos abrir o relacionamento. Eu fiquei completamente paralisado, congelado. Senti como se tivesse levado um soco violento no estômago. Minha mente começou a girar descontroladamente tentando processar aquelas palavras absurdas. E antes que eu conseguisse formular qualquer resposta coerente, ela continuou falando como se estivesse apresentando um projeto de design, listando razões e benefícios em tópicos, falando sobre como isso ia fortalecer nosso casamento, sobre como ia trazer renovação e paixão, sobre como precisávamos experimentar coisas novas para não morrer de tédio. Eu finalmente consegui falar, com a voz tremendo, e perguntei: Larissa, você está falando sério? Você realmente quer que nosso casamento seja aberto? Você quer ficar com outras pessoas? E ela respondeu sem hesitar, olhando diretamente nos meus olhos: sim, eu quero, e você também deveria querer se você fosse uma pessoa evoluída e madura. Não faz sentido duas pessoas passarem a vida inteira juntas sem experimentar outras conexões, outras experiências. Somos adultos, podemos lidar com isso de forma civilizada. Eu senti uma mistura explosiva de raiva, tristeza, traição, confusão, tudo ao mesmo tempo. E perguntei a pergunta óbvia: tem alguém específico que você quer ficar? Você já está ficando com alguém e está pedindo isso apenas para legalizar a traição? A reação dela foi instantânea e agressiva. Ela levantou do sofá e praticamente gritou que eu estava sendo imaturo, infantil, que estava transformando aquilo em algo sujo e sórdido quando era apenas sobre crescimento pessoal, sobre liberdade, sobre evolução. Disse que esperava que eu fosse mais evoluído, mais compreensivo, mais moderno. Disse que não tinha ninguém específico, que estava se sentindo sufocada pela monogamia imposta pelo nosso casamento tradicional e retrógrado. Então veio a parte que mudou absolutamente tudo na minha vida. Ela olhou nos meus olhos com uma frieza que eu nunca, jamais tinha visto nela em 10 anos juntos. E disse: eu não estou pedindo sua permissão ou sua aprovação. Estou te informando que nosso casamento vai ser aberto, com ou sem você. Se você não aceitar, eu vou fazer do mesmo jeito. A escolha é sua, ou fica e aceita, ou termina e vai embora. Foi um ultimato brutal. Ela estava me chantageando emocionalmente de forma explícita, me forçando a escolher entre aceitar algo que eu nunca quis, que ia contra todos os meus valores, ou perder meu casamento ali mesmo. E naquele momento preciso algo quebrou dentro de mim. Não foi meu coração que quebrou, foi algo muito mais profundo. Foi a ilusão completa, foi a imagem idealizada que eu tinha dela, foi o respeito que eu sentia por ela como parceira e companheira de vida. Eu olhei para ela em silêncio absoluto por longos e tensos segundos. Vi a determinação arrogante no rosto dela, a certeza absoluta de que ia conseguir exatamente o que queria, como sempre conseguiu. E então eu fiz algo que ela claramente não esperava em nenhum cenário possível. Eu respirei fundo, sorri levemente e disse com a voz mais calma possível: tudo bem, Larissa. Pode abrir. Vamos ter um relacionamento aberto então. Você tem toda a liberdade que tanto precisa. A expressão no rosto dela mudou instantaneamente de determinação arrogante para surpresa completa e confusão. Ela claramente esperava que eu fosse implorar desesperadamente, chorar, gritar, tentar convencê-la a não fazer aquilo, fazer um escândalo. Mas eu simplesmente aceitei numa boa, com tranquilidade. E isso a deixou visivelmente desconcertada, perdida. Ela gaguejou um pouco, insegura, e perguntou: sério? Você está realmente de acordo com isso? Assim, sem discutir. E eu respondi, mantendo o tom calmo: estou sim. Você quer liberdade? Então tenha toda a liberdade do mundo. Eu também vou aproveitar essa liberdade toda, óbvio. Afinal, relacionamento aberto funciona para os dois lados, não funciona? Ou você achava que era só para você? Vi uma sombra escura de dúvida e insegurança passar rapidamente pelo rosto dela, mas ela rapidamente recompôs a expressão de vitória e disse, tentando soar confiante: ótimo, que bom que você está sendo maduro e evoluído sobre isso. Eu sabia que você ia entender. Naquela mesma noite, eu subi para o quarto de hóspedes que usávamos como depósito e disse a ela, com toda a calma do mundo, que achava melhor dormirmos em quartos separados a partir daquele momento, já que agora éramos basicamente apenas companheiros de apartamento com liberdade total para fazer o que quiséssemos. Ela pareceu genuinamente incomodada com aquilo, mas não teve argumentos para discutir. Afinal, ela queria liberdade, não era? Passei aquela noite inteira completamente acordado, deitado naquela cama desconfortável, processando tudo o que tinha acontecido como se fosse um filme. E foi durante aquelas horas solitárias e escuras que eu tomei algumas decisões extremamente importantes sobre como ia lidar com aquela situação devastadora. Primeiro, eu percebi com absoluta clareza que meu casamento tinha morrido naquele exato momento. Não importava o que acontecesse dali para frente, não importava se ela mudasse de ideia. A mulher que me deu um ultimato daqueles não era alguém que eu queria ao meu lado para o resto da vida. Segundo, eu decidi que não ia ser o vilão daquela história de jeito nenhum. Não ia brigar, não ia fazer escândalo, não ia chorar, não ia implorar.
Ia simplesmente aceitar o relacionamento aberto dela de forma madura e viver minha vida da melhor forma possível, mas do meu jeito. Terceiro, e mais importante, eu decidi que ia usar aquele tempo precioso para me preparar meticulosamente para o divórcio inevitável que viria. Ia organizar minhas finanças, ia consultar um advogado discretamente, ia juntar todos os documentos necessários, ia me preparar para sair daquela situação da melhor forma possível. Nos dias seguintes, a Larissa claramente começou a aproveitar com entusiasmo a liberdade que tinha exigido tão veementemente. Ela saía cada vez mais, chegava cada vez mais tarde, às vezes não voltava para dormir e mandava mensagens vagas dizendo que tinha dormido na casa de alguma amiga. E sempre que eu perguntava casualmente onde tinha estado, ela respondia de forma evasiva que tinha saído com amigas ou que tinha ficado até tarde no escritório trabalhando em algum projeto urgente. Eu fingia que acreditava piamente em cada palavra, mas sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela estava ficando com outras pessoas, obviamente, e usando o relacionamento aberto como álibi perfeito. O que ela não fazia a menor ideia é que eu tinha instalado um aplicativo discreto de rastreamento no celular dela há mais de um ano. Quando ela perdeu o telefone durante uma viagem para Búzios e me pediu para instalar isso para ela conseguir localizar caso perdesse de novo. E eu nunca desinstalei. Estava lá, silencioso, registrando tudo. Através do rastreamento detalhado, eu descobri que ela estava frequentando regularmente o apartamento de um cara chamado Felipe, um personal trainer que trabalhava na mesma academia que ela frequentava religiosamente. E pelos horários precisos que ela passava lá, pelas frequências, estava absolutamente óbvio o que estava acontecendo. Ela chegava lá às 21 horas e saía às 2 horas da manhã. Isso quando saía. Eu senti dor, não vou mentir. Mesmo sabendo racionalmente que o casamento tinha acabado, mesmo tendo sido eu que mentalmente já tinha me divorciado dela completamente, ainda doía profundamente imaginar minha esposa, a mulher com quem eu tinha trocado votos, nos braços de outro homem, rindo com ele, fazendo coisas íntimas. Mas eu conscientemente transformei aquela dor lancinante em combustível puro para o plano que estava elaborando meticulosamente. Enquanto ela aproveitava sua liberdade recém-conquistada com entusiasmo, eu comecei a trabalhar silenciosamente no meu plano de saída. Primeiro, marquei uma consulta com um advogado experiente especializado em direito de família e divórcio. Expliquei toda a situação em detalhes, mostrei as mensagens onde ela exigia o relacionamento aberto, mostrei os prints, tudo. Ele me orientou precisamente sobre como proceder para proteger meu patrimônio e garantir que o divórcio fosse o mais favorável possível para mim. Descobri, para minha surpresa, que como ela tinha exigido relacionamento aberto de forma documentada, e eu tinha evidências sólidas disso através de mensagens de WhatsApp que ela tinha me mandado, eu poderia usar isso estrategicamente a meu favor numa eventual disputa acirrada de bens. O advogado me deu um plano de ação detalhado. Comecei discretamente a transferir parte considerável do meu dinheiro para uma conta que só eu tinha acesso, numa agência diferente. Comprei ações e fiz investimentos exclusivamente em meu nome. Cancelei todos os cartões adicionais que ela tinha. Documentei tudo. Enquanto isso, eu também comecei a cuidar seriamente de mim mesmo pela primeira vez em anos. Não por vingança mesquinha, mas porque percebi que tinha me negligenciado completamente durante anos, sempre colocando o casamento e o trabalho em absoluto primeiro lugar, esquecendo de mim. Voltei para a academia com dedicação total, contratei um personal trainer bom, mudei completamente minha alimentação para uma dieta balanceada, comecei a correr 5 km todas as manhãs antes do trabalho, acordando às 5h30. Em 3 meses intensos, eu tinha perdido 18 quilos. Estava visivelmente mais definido, mais saudável, mais confiante. E me sentindo melhor comigo mesmo do que tinha me sentido em mais de uma década. Comprei roupas novas que realmente serviam no meu novo corpo. Mudei o corte de cabelo. Fiz tratamento nos dentes. Investi em mim. Também comecei a sair muito mais, a ter uma vida social ativa. Aceitava todos os convites de colegas de trabalho para happy hours que antes recusava sistematicamente, e a eventos da área de contabilidade, congressos, seminários, networking, jantares profissionais. E nesse processo conheci muita gente interessante, fiz conexões valiosas, expandi meu círculo. Foi num desses eventos corporativos chatos que conheci a Isabela. Ela era auditora financeira, trabalhava numa grande empresa multinacional de consultoria, tinha 31 anos, era absolutamente linda, elegante, inteligente, bem-sucedida, independente e estava solteira há alguns meses. A gente conversou a noite inteira sobre projetos complexos, sobre desafios da profissão, sobre investimentos, sobre viagens internacionais. E no final da noite ela me deu o cartão dela com um sorriso e disse que gostaria muito de conversar mais vezes, que tinha adorado minha companhia. Aliás, me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo agora? Está no Brasil, em Portugal, em algum outro país da América Latina, Europa, Estados Unidos, onde você está exatamente? Que horas são aí agora? Está assistindo de madrugada insone, de dia no intervalo, no trabalho escondido, em casa relaxando depois de um dia difícil? Eu adoro demais saber onde essas histórias intensas estão chegando, quem está ouvindo. Então comenta aí embaixo que eu leio absolutamente todos, juro. Nos dias seguintes, eu e a Isabela começamos a conversar por WhatsApp. Conversas que eram estritamente profissionais no começo, falando sobre mercado, sobre oportunidades, sobre cursos. Mas foram naturalmente ficando mais pessoais, mais íntimas.
Ela me contava sobre sua vida, sobre seus sonhos ambiciosos, sobre relacionamentos passados que não deram certo, sobre decepções. E eu eventualmente, depois de algumas semanas, contei sobre minha situação complicada, sobre o casamento aberto que minha esposa tinha exigido, sobre como estava lidando com aquilo da melhor forma possível. Ela foi extremamente compreensiva e madura. Disse que admirava profundamente minha maturidade em lidar com uma situação tão difícil e dolorosa, que a maioria dos homens teria reagido com violência ou desespero. Depois de algumas semanas conversando diariamente, a Isabela me chamou para jantar num restaurante italiano excelente. Disse que queria me conhecer melhor num ambiente mais tranquilo e pessoal. E eu aceitei sem hesitar. O jantar foi absolutamente maravilhoso, mágico. A gente conversou por mais de 4 horas sem parar, riu muito, bebeu vinho excelente, conectou de verdade. E foi a primeira vez em muitos meses que eu me senti genuinamente feliz, leve e relaxado. No final da noite, ela me convidou para subir ao apartamento dela para tomar um vinho e continuar conversando. E eu fui, porque, afinal de contas, eu estava oficialmente num relacionamento aberto, tinha toda a liberdade do mundo para isso, não tinha? A noite com a Isabela foi completamente reveladora em muitos níveis. Não foi apenas sobre o físico, embora isso tenha sido incrivelmente bom depois de tanto tempo me sentindo rejeitado. Foi sobre conexão verdadeira e profunda, sobre conversar até as 4 da manhã sobre tudo, sobre rir, sobre me sentir valorizado, sobre sentir que alguém realmente se importava genuinamente com o que eu tinha a dizer, com minhas opiniões, com meus sonhos. Todas as coisas que não sentia mais com a Larissa há anos. Percebi naquela noite transformadora que meu casamento tinha morrido muito, muito antes daquele ultimato brutal. Tinha morrido aos poucos, lentamente, através de anos intermináveis de rotina mecânica, de falta de comunicação real e profunda, de prioridades completamente diferentes, de descaso emocional. O relacionamento aberto foi apenas o atestado de óbito oficial de algo que já estava morto e enterrado. Nos meses seguintes intensos, eu e a Isabela nos vimos regularmente. Desenvolvemos uma relação linda, saudável, baseada em respeito mútuo absoluto, honestidade brutal, interesses genuínos em comum, admiração recíproca. E pela primeira vez em anos eu estava genuinamente, completamente feliz. Eu acordava sorrindo. Tinha motivação. Tinha planos. Tinha esperança no futuro. Enquanto isso, em casa, a situação com a Larissa foi ficando progressivamente mais estranha e tensa. Ela começou a perceber claramente que eu estava diferente, transformado. Mais confiante, mais feliz, mais arrumado, saindo muito mais, chegando tarde frequentemente, às vezes nem voltando para dormir. E isso claramente, visivelmente a incomodava profundamente de uma forma que ela não conseguia esconder mais. Uma noite de sábado, ela me esperou acordada na sala e me parou quando cheguei às 3 da manhã. Perguntou de forma acusatória onde eu estava passando tanto tempo, com quem eu estava saindo. E eu respondi com exatamente a mesma indiferença casual que ela sempre usava comigo quando eu perguntava: estou saindo, conhecendo pessoas interessantes, aproveitando o relacionamento aberto que você tanto queria, tanto exigiu. Por quê? Algum problema? A expressão no rosto dela foi de choque absoluto e raiva contida, como se pela primeira vez ela tivesse realmente processado de verdade, visceralmente, que relacionamento aberto significava liberdade total para os dois lados, não exclusivamente para ela. E aquilo claramente não estava sentando nada bem. Estava corroendo ela por dentro. Nos dias seguintes tensos, ela começou a fazer perguntas cada vez mais diretas, mais invasivas. Queria saber insistentemente com quem exatamente eu estava saindo, se era alguém específico ou várias pessoas diferentes, se eu estava ficando sério com alguém, se essa pessoa era mais bonita que ela, mais jovem. E eu respondia sempre de forma deliberadamente vaga, exatamente assim como ela sempre fazia quando eu perguntava qualquer coisa sobre suas saídas misteriosas. Isso a deixava visivelmente irritada, frustrada, mas ela não podia reclamar abertamente porque tinha sido completamente ideia dela abrir o relacionamento. Tinha sido ela quem tinha estabelecido categoricamente que não precisávamos dar satisfações detalhadas um ao outro sobre nossas vidas. Ela estava presa na própria armadilha que criou. A situação explodiu e chegou ao ponto de ruptura definitivo numa sexta-feira à noite que ficou marcada. Eu estava me arrumando cuidadosamente para sair jantar com a Isabela, colocando perfume, quando a Larissa literalmente invadiu o quarto de hóspedes onde eu estava e disse, com a voz tremendo: precisamos conversar muito sério sobre isso agora. Eu acho que esse negócio de relacionamento aberto não está funcionando bem. Acho que deveríamos voltar a ser exclusivos, fechar de novo. Eu parei o que estava fazendo, olhei para ela com calma e perguntei: por que exatamente você acha isso agora, Larissa? Você não estava absolutamente adorando ter toda essa liberdade há alguns meses atrás? O que mudou? E ela gaguejou, insegura, e disse que tinha percebido através de muita reflexão que não era realmente o que ela queria, que sentia minha falta, que sentia a falta do nosso casamento, que queria nossa vida de volta. Eu deixei ela falar absolutamente tudo o que tinha para falar, desabafar. Vi as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dela descontroladamente. Vi o desespero genuíno e o arrependimento nos olhos dela. E então eu disse, com a voz firme e decidida: Larissa, você me deu um ultimato brutal. Me chantageou emocionalmente. Disse explicitamente que ia abrir o relacionamento com ou sem minha permissão, com ou sem minha aprovação. Me forçou violentamente a aceitar algo que eu nunca quis, que ia contra tudo que eu acredito.
E agora que eu também estou aproveitando genuinamente essa liberdade que você tanto exigiu, agora você quer mudar as regras do jogo convenientemente? Não é assim que funciona, Larissa. Você não pode mudar as regras no meio só porque não está gostando do resultado. Ela começou a chorar muito mais alto, desesperadamente, e disse entre soluços que tinha cometido um erro terrível, que tinha sido influenciada negativamente por aquela amiga Júlia, que nunca deveria ter pedido aquilo, que me amava de verdade e queria desesperadamente tentar consertar nosso casamento, reconstruir do zero. Eu senti uma tristeza profunda e pesada naquele momento, mas não por ela especificamente. Era uma tristeza pelo que fomos um dia, pelo que tínhamos construído, pelo que nos tornamos, pelas ruínas do que poderia ter sido. E disse com firmeza, Larissa, nosso casamento morreu definitivamente no dia que você me deu aquele ultimato frio. Morreu no momento exato que você deixou absolutamente claro que seus desejos individuais egoístas eram infinitamente mais importantes que nosso compromisso como casal. E nada, absolutamente nada que você faça ou diga agora vai mudar isso. Está morto. Ela ficou em choque total, paralisada. Perguntou com a voz tremendo se eu estava falando sério mesmo, se não havia nenhuma chance. E eu disse que nunca tinha falado tão sério em toda a minha vida. Disse que ia dar entrada oficial no divórcio na segunda-feira seguinte, que ela deveria começar a procurar urgentemente um lugar para morar, porque eu ia ficar com o apartamento, já que eu tinha pago a entrada inteira com o dinheiro da minha herança e tinha pago sozinho a maioria esmagadora das prestações durante todos esses anos. A reação dela foi de desespero completo e devastador. Ela literalmente caiu de joelhos no chão, chorando descontroladamente, implorando de forma desesperada para eu reconsiderar, dizendo que faria absolutamente qualquer coisa para consertar, que mudaria completamente como pessoa, que esqueceria para sempre toda aquela ideia absurda de relacionamento aberto, que nunca mais falaria com a Júlia, que faria terapia, qualquer coisa. Mas eu já tinha tomado minha decisão final de forma irreversível. Saí do apartamento naquela noite, fui encontrar a Isabela num restaurante maravilhoso, contei detalhadamente tudo o que tinha acontecido. E ela me abraçou forte e disse com sinceridade que me apoiava completamente em qualquer decisão que eu tomasse, que estaria ao meu lado solidamente, independente do que viesse pela frente. Na segunda-feira seguinte, bem cedo, dei entrada oficial no processo de divórcio. O advogado tinha preparado tudo perfeitamente, meticulosamente. Tínhamos todas as mensagens dela pedindo, exigindo relacionamento aberto. Tínhamos prints, tínhamos áudios. Tínhamos registros detalhados de gastos dela com cartões de crédito em hotéis suspeitos e restaurantes caros com outras pessoas. Tínhamos tudo documentado de forma irrefutável. A divisão de bens acabou sendo extremamente favorável para mim porque ficou provado através de evidências que ela tinha sido tecnicamente infiel dentro de um casamento que só foi aberto exclusivamente por exigência dela através de chantagem emocional. E também porque eu tinha estrategicamente feito investimentos consideráveis em meu nome durante aqueles meses de preparação, que legalmente não entraram na divisão de bens comuns. A Larissa tentou desesperadamente reverter a situação. Contratou advogados caros e agressivos, gastou dinheiro que não tinha. Tentou argumentar furiosamente que eu também tinha ficado com outras pessoas, então éramos tecnicamente iguais, os dois infiéis. Mas não colou de jeito nenhum porque estava tudo meticulosamente documentado que ela tinha exigido relacionamento aberto primeiro através de ultimato, que eu apenas tinha aceitado porque ela literalmente ameaçou ir embora e fazer de qualquer forma. O processo judicial demorou 8 meses burocráticos e desgastantes, mas no final eu consegui um divórcio muito mais favorável do que conseguiria se tivesse reagido emocionalmente, com desespero, quando ela fez aquele ultimato inicial. Fiquei com o apartamento inteiro, ela teve que sair. Fiquei com a maior parte dos bens. Foi uma vitória completa. Durante todo esse processo longo, ela tentou me contatar insistentemente várias vezes. Mandava mensagens longuíssimas e dramáticas falando sobre arrependimento profundo, sobre como tinha destruído estupidamente a melhor coisa da vida dela, sobre como estava completamente sozinha e miserável, deprimida. Mas eu nunca, jamais respondi nenhuma mensagem. Bloqueei em tudo. Através de amigos em comum que ainda tínhamos, eu eventualmente soube que ela tinha terminado o caso turbulento com o personal trainer Felipe logo depois que percebeu que eu também estava saindo com outras pessoas e estava feliz. Soube que tinha brigado feio com a amiga Júlia, a culpando por tudo, e parado completamente de falar com ela. Soube que estava fazendo terapia 3 vezes por semana, tentando desesperadamente entender por que tinha sabotado brutalmente o próprio casamento, destruído sua vida. 1 ano depois do divórcio finalizado oficialmente, eu estava num lugar completamente diferente, irreconhecível na vida. Minha relação com a Isabela tinha evoluído naturalmente, organicamente para algo extremamente sério e oficial. Estávamos namorando de verdade, ela tinha conhecido toda a minha família e eu a dela. Todo mundo adorou. E já estávamos conversando seriamente sobre morar juntos, talvez casar no futuro. Minha carreira tinha dado um salto gigantesco e inesperado. Fui promovido a diretor financeiro da empresa, uma posição que eu nunca imaginei alcançar tão cedo. E meu salário literalmente triplicou da noite para o dia. Fisicamente eu estava na melhor forma absoluta da minha vida inteira. Tinha continuado treinando pesado, fazendo exercícios, cuidando da alimentação. Estava irreconhecível nas fotos. Mentalmente e emocionalmente eu estava em paz completa pela primeira vez em anos. Tinha processado completamente tudo o que aconteceu.
Tinha aprendido lições valiosíssimas sobre respeito, sobre limites, sobre amor próprio. E estava genuinamente, profundamente feliz com minha nova vida. Foi quando menos esperava que eu encontrei a Larissa completamente por acaso num shopping grande. Ela estava sozinha fazendo compras e nossos olhos se cruzaram acidentalmente na praça de alimentação lotada. Eu podia ter simplesmente ignorado, podia ter virado e seguido meu caminho, fingido que não vi. Mas algo profundo me fez ir até ela. Acho que eu precisava daquele encerramento final definitivo, daquela conversa que nunca tivemos de verdade, com honestidade brutal. Ela ficou visivelmente nervosa, tremendo quando me viu se aproximando determinado, mas aceitou sentar comigo numa mesa isolada para tomar um café. A conversa foi extremamente difícil, pesada, mas absolutamente necessária para os dois. Ela pediu desculpas genuínas, profundas. Chorou muito. Disse que tinha passado mais de um ano inteiro em terapia intensiva tentando entender o porquê tinha feito aquilo tudo, porquê tinha jogado fora um casamento bom. Disse que tinha descoberto através da terapia que estava passando por uma crise de meia-idade precoce, que estava se sentindo velha e sem atrativos aos 36 anos, invisível. E tinha buscado desesperadamente validação externa através de outros homens, através da atenção masculina. Disse que o relacionamento aberto tinha sido uma forma distorcida de tentar preencher um vazio interno profundo que não tinha absolutamente nada a ver comigo, que era dela, só dela. Disse com sinceridade que tinha perdido o melhor homem que conheceu, o melhor marido que poderia ter, por pura estupidez, por imaturidade, por egoísmo. E que carregaria esse arrependimento devastador para sempre, pelo resto da vida. Ela estava visivelmente diferente. Mais magra, mais pálida, com olheiras fundas. Parecia 10 anos mais velha. Parecia quebrada por dentro. Eu ouvi absolutamente tudo com atenção, deixei ela desabafar completamente. E quando ela finalmente terminou de falar, enxugando as lágrimas com um guardanapo, eu disse com calma e firmeza: Larissa, eu agradeço sinceramente pelas desculpas e espero de coração que você tenha realmente aprendido algo valioso com tudo isso. Mas preciso que você entenda uma coisa importante: o que você fez não foi apenas pedir um relacionamento aberto. Isso seria apenas uma conversa, uma proposta. Você me desrespeitou profundamente, brutalmente ao me dar aquele ultimato frio. Ao me chantagear emocionalmente. Ao me forçar violentamente a aceitar algo que você sabia perfeitamente que eu não queria, que ia contra todos os meus valores fundamentais. Ao colocar seus desejos egoístas, sua crise pessoal acima do nosso casamento, do nosso compromisso, dos nossos votos. E isso é algo que simplesmente não tem volta. Não tem conserto possível. Você não destruiu nosso casamento no dia que pediu para abrir. Você destruiu no dia que decidiu conscientemente que sua vontade individual era infinitamente mais importante que nosso compromisso como casal. No dia que me tratou como um obstáculo, não como um parceiro. E essa foi uma escolha sua, consciente. As consequências dessa escolha você vai carregar. Não eu. Ela chorou ainda mais intensamente, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de aceitação real, não de desespero ou manipulação. Ela finalmente, depois de tanto tempo, tinha entendido verdadeiramente a magnitude do que fez. A profundidade da traição emocional. Eu me despedi dela com educação, desejando sinceramente que ela encontrasse paz e felicidade eventualmente. E saí daquele shopping sabendo com certeza absoluta que aquele capítulo doloroso da minha vida estava definitivamente, completamente encerrado para sempre. Hoje, 3 anos depois de tudo o que aconteceu, de todo esse furacão, eu e a Isabela estamos casados. Nos casamos há 6 meses numa cerimônia linda, emocionante, com amigos próximos e família. Estou na melhor fase absoluta da minha vida profissional e pessoal. Compramos uma casa maravilhosa. Estamos planejando ter filhos no próximo ano. E posso dizer com certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida, que aceitar aquele relacionamento aberto com calma foi a melhor coisa, a decisão mais inteligente que eu poderia ter tomado. Porque se eu tivesse reagido emocionalmente, com desespero, se eu tivesse implorado, chorado, gritado, feito escândalo, tentado impedi-la através de drama, eu seria eternamente o vilão daquela história. Eu seria o marido controlador, possessivo, retrógrado que não aceitava a liberdade dela, que prendeu ela numa gaiola. E provavelmente sairia do divórcio inevitável em situação muito, muito pior financeira e emocionalmente. Destruído. Mas ao aceitar calmamente, estrategicamente, ao usar aquele tempo precioso para me preparar meticulosamente, para cuidar de mim, para me valorizar, para encontrar alguém que realmente me valorizasse e me respeitasse de verdade, eu transformei conscientemente uma situação absolutamente horrível em uma oportunidade incrível de crescimento pessoal e renovação completa. A lição mais importante que aprendi, que carrego comigo, é que às vezes a melhor resposta possível para um ultimato brutal não é lutar desesperadamente contra ele. É aceitar com inteligência e mostrar para aquela pessoa que você consegue viver perfeitamente bem, até melhor sem ela. Que você não precisa daquele relacionamento tóxico para ser feliz, para ser completo. Que você merece e vai encontrar alguém que te valorize e te respeite genuinamente sem precisar de ameaças, manipulações ou chantagens emocionais. A Larissa exigiu arrogantemente um relacionamento aberto, achando com toda certeza que eu ia me curvar e implorar desesperadamente para ela não fazer aquilo, que eu não tinha opções.
Mas quando eu aceitei calmamente, estrategicamente, e ainda por cima encontrei alguém infinitamente melhor, mais compatível, mais madura, ela percebeu tarde demais, dolorosamente tarde, que tinha jogado no lixo algo extremamente precioso, único. E não tem volta. Então, se você está passando por algo remotamente parecido agora, se seu parceiro ou parceira está te dando ultimatos brutais, te forçando a aceitar coisas que você não quer, te desrespeitando profundamente e achando que você não tem opções, que você vai aceitar qualquer coisa, meu conselho é extremamente simples e direto. Aceite. Respire fundo e aceite com calma. Dê para essa pessoa exatamente o que ela está pedindo, o que ela está exigindo. Mas use esse tempo estrategicamente, inteligentemente, para se preparar meticulosamente, para se valorizar, para se redescobrir, para entender seu próprio valor imenso, para se fortalecer, para organizar sua vida, para se proteger legalmente e financeiramente. E quando você estiver completamente pronto, quando você tiver se reconstruído, saia dessa situação tóxica com a cabeça erguida, com dignidade, sabendo profundamente que você fez tudo absolutamente certo, que agiu com maturidade e inteligência. E que você merece e vai encontrar algo muito, muito melhor. Porque você merece respeito. Você merece ser valorizado. Você merece amor verdadeiro, não migalhas. E se você chegou até o final dessa história longa e intensa, se ela te tocou profundamente de alguma forma, se te fez refletir seriamente sobre seus próprios relacionamentos ou sobre situações difíceis que você passou ou está passando agora, eu te peço sinceramente, por favor, se inscreva no canal agora, ative aquele sininho de notificações para não perder nenhuma das próximas histórias que são sempre completamente reais, impactantes e transformadoras como essa. Deixe seu like, porque isso ajuda demais, mas demais mesmo, o algoritmo a levar esse conteúdo crucial para muito mais pessoas que precisam urgentemente ouvir essas mensagens, que estão passando por situações parecidas e se sentindo sozinhas. E compartilhe com alguém específico que você acha que está passando por situação parecida agora e precisa desesperadamente dessa força, dessa perspectiva, dessa esperança. Nos comentários aqui embaixo, eu quero muito saber sua opinião honesta. Você teria aceitado o relacionamento aberto estrategicamente como eu fiz, com calma e inteligência? Ou teria reagido de forma completamente diferente? Como você teria lidado com essa situação absurda? Conta sua história pessoal, suas experiências parecidas, seus relatos sinceros, porque eles podem ajudar outras pessoas que estão passando por momentos extremamente difíceis agora, que se sentem perdidas. Toda semana tem histórias novas absolutamente intensas de vingança, relacionamentos complicados, superação inspiradora, muito drama real e situações que vão te fazer refletir profundamente sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre respeito. Então não esquece de se inscrever agora. E lembra sempre, você nunca, jamais deve aceitar ser desrespeitado. Você nunca deve aceitar ultimatos de quem diz te amar. Porque amor verdadeiro não chantageia. Amor verdadeiro não manipula. Amor verdadeiro não força. Amor verdadeiro respeita, valoriza, honra. E você merece exatamente isso. Nada menos. Um abraço enorme, forte para todos vocês que estão assistindo, que chegaram até aqui. Vocês são incríveis. E até a próxima história bombástica. Fiquem bem, cuidem de vocês, se valorizem sempre. Tchau, tchau.